Amor de Perdição. Que obra? Uma perda de tempo. Foi o best-seller de Portugal. Uma das melhores obras do romantismo. E? Amor de Perdição conta a história de Simão Botelho. Um moleque de 17 anos que mora com o irmão e estuda na Universidade de Coimbra. Só que assim, esse irmão dele, o Manuel, ele não suporta mais o Simão. Ele manda uma carta pro pai dele falando, tipo, pelo amor de Deus, tira esse moleque daqui, ninguém aguenta mais ele. Ele fica andando bêbado pelas ruas da cidade, enchendo o saco do povo. Lembrando que ele tinha uma arma, ele andava carregando uma arma, caçando confusão com as pessoas. Os dois eram bem divergentes, assim, o Manuel todo certinho e o Simão completamente desvairado. Desvairado, ele é capeta, isso sim. Mas aí, de tanto andar bêbado com uma arma pelas ruas da cidade, sabe o que aconteceu? Simão foi preso, perdeu 1 ano da escola. Aí depois disso ele... Universidade. De Coimbra. De Coimbra. Que tem uma prisão na universidade. Por quê? Porque antigamente tinha prisão na universidade. É uma escola ou uma prisão? É uma universidade. Enfim, ele volta pra casa, aí lá, na terrinha dele, ele conhece uma vizinha, Teresa, muito bonita, elegante, esbelta, apaixonante. Só que ela é Teresa de Albuquerque, filha de Tadeu de Albuquerque. Sabe quem que é Tadeu de Albuquerque? Arqui-inimigo de Domingos Botelho. Isso aconteceu porque Domingos Botelho tomou uma decisão contrária à família de Albuquerque. Domingos era corregedor. Corregedor? O que é corregedor? Juiz, simplesmente o juiz. Então por que não sou juiz? Porque é corregedor. É juiz. Enfim, Domingos Botelho é o pai do Simão. Olha que coisa linda. Ele gamou na menina filha do rival do pai. Então Simão, que gamou na menininha, falou, vamos mudar de vida. Aluno exemplar, parar de beber, parar de andar armado por aí. Até porque ele voltou pra cidade, agora tinha os pais dele ali pra segurar ele. Aí vinha o menino exemplar, tira nota 10, aquele, sabe? Um perfeitinho assim, nem parecia a mesma pessoa. Só que aí, o que acontece? Tadeu descobriu que eles andavam se vendo assim, pela janela, que a rua era estreita, assim, aí se falava de uma janela por outra, de vez em Fala quando. tanto assim do romance, só que também nem era tanta coisa assim. Os dois só se encontravam pela janela, escondido, não era tão romântico assim. Tipo, eles estavam, oi, aí, tchau, era isso. Aí o Tadeu, pai da Teresa, descobre isso e fala, você não vai casar com aquele desvairado. Você vai casar com o seu primo. Baltazar Coutinho. Baltazar Coutinho. E eu não quero nem saber. Se você não se casar com ele, você vai pro convento. Tá bom. Ela falou, eu vou pro convento. Mas o pai falou, quê? Não, você não vai pro convento. Ué, mas ou eu caso com ele ou eu vou pro convento. Se eu vou pro convento. E aí, Simão volta pra Coimbra. Nisso, a Teresa continua lá na casa, negando o casamento. Ela não quer casar com o primo, gente. Incesto. Convenhamos, ninguém quer ser incestuoso, eu acho. Naquela época. Ai, acontece, né? Mas enfim. Só que aí chegou o aniversário de Teresa. E aí Simão tem a brilhante ideia de dar um oizinho pra ela na noite do aniversário dela, enquanto tá tendo uma festa na casa dela com 40 pessoas. Um plano genial. Peraí, na verdade eles tinham combinado por cartas que o Simão ia buscar a Teresa. A festa de aniversário era pro pai dela tentar convencer ela a casar com o primo. Só que ela tava planejando fugir com o Simão. Que ideia maravilhosa. Só que o Coutinho descobriu o Baltazar. E aí ele falou... Aí ela descobriu que ele tinha descoberto. E ela foi lá e falou, não, volta outra hora. Só que aí nisso o Baltazar se encontra com esse barra assim, com o Simão. Aí tem um papinho, aí Baltazar fala, essa hora, amanhã, eu quero você aqui. Aí nisso depois Simão vai embora. E no dia seguinte o moleque vai. Que idiota é esse ponto?
O cara que quer te matar fala, eu quero você aqui de noite, amanhã, sozinho. É estupidez. Mas É pela honra da Tereza. Mas aí, pelo menos, o João da Cruz, ele foi seguindo Simão escondido assim, né? Porque de ele fininho. tinha sentido um mau pressentimento. É. Aí, o Simão vai e 2 dos capanga do Baltazar estavam lá esperando ele com as armas assim pra matar o cara. Aí chega o João da Cruz, pô, mata os 2. Os 2 capanga. E deixa os corpos lá. Gente, quem que deixa o corpo no local do crime? É estupidez. Só que aí você me pergunta, por que João da Cruz deixou o Simão ficar na casa dele? E a resposta é... O João da Cruz é um ferreiro que há alguns anos atrás foi salvo da forca pelo pai do Simão, o Domingos Botelho. Só que aí também o Baltazar tinha contratado ele como capanga para matar o Simão. Só que assim que o capanga viu quem era, ele falou, não, eu devo um favor a esta família, não vou matá-lo, vou ajudá-lo. O pai livrou o João da cruz, gente. Aí ele ficou, né, com dó. Mas aí nessa casa também tinha a filha de João da Cruz, Mariana. Mariana, assim que viu o esplendor de Simão, aquele homem elegante, sábio, estudioso, se apaixonou. Aí ela ficou toda bobinha indo atrás dele e fazendo tudo que ele pedia. Inclusive levando cartas. Inclusive levando carta, depois que a mendiga morreu. Complicado. Lembrando que durante o belíssimo confronto de Simão dos Capanga e do Baltazar, ele levou um tiro no braço, em algum lugar assim, eu não lembro agora direito. No braço esquerdo. No braço esquerdo. Aí ele fica ferido e quem que cuida dele? A trouxa da Mariana. Gente, que mulher trouxa, desculpa, mas... Enquanto isso, o pai de Tereza, ele fica sabendo de tudo que aconteceu e fala pra Tereza assim, você vai pro mosteiro, você vai pro convento, quero nem saber. Aí ela vai pro convento. Ela manda uma carta lá pra Simão explicando, tipo, ai meu amor, fui mandada pro convento. Só que esse convento é o lugar menos religioso que eu já vi na minha vida. É freira. Segundo as descrições dela, um lugar hostil. É freira falando mal de freira pelas costas. É freira se encontrando com carinha lá no fundo da capela. É freira... Nossa, é freira bebendo. É maravilhoso. A própria Tereza fala que é mais fácil ser religioso fora daquele mosteiro do que lá dentro. Então, assim, é um lugar bem, bem maravilhoso. E demonstra a crítica que o autor queria fazer à religião, ao ambiente religioso. E que crítica. Aí, enquanto a Tereza tava lá no convento, cercada de freiras de Deus abençoadas, tava lá Simão, ferido, com a Mariana cuidando dele. E aí Simão fala, tipo, nossa, como eu tô pobre, né? Minha mãe podia mandar um dinheirinho. Aí nisso a Mariana teve a brilhante ideia. Vou pegar todas as minhas economias, todas as minhas joias e tudo que eu tenho de valioso e vou dar pra ele, falando que foi a mãe dele que deu pra ele. Gente, que menina trouxa! É impressionante. E o pai, não, o pai ajuda. O pai ajuda, ele incentiva, fala, isso filha, faz isso mesmo. O pai ainda tinha um motivo. Ela não. Mas aí, olha que legal. O pai de Tereza, esse ser abençoado, descobre onde Simão tá, descobre que ele tá lá na cidade e decide mudar a Tereza de convento pra outro convento. Porque ele descobriu que os dois estavam tendo encontros escondidos. É, que eles estão trocando cartinha. Aí, né, nisso, a Mariana começou a se oferecer pra entregar as cartas um do outro. Já que a mendiga morreu. E só que aí, tipo, o Simão queria pagar ela por esse serviço. E ela ficou ofendida com isso. E a Tereza também. A Tereza também, quando ela chega lá pra entregar a carta, a Tereza fica tipo, você quer que eu dou dinheirinho pra você? Ela fica ofendida. Até os dois
viram que tava sendo muito trouxa. Enfim. Aí, Simão descobre que ela vai ser trocada de convento e decide sequestrar ela durante essa troca. Que ideia genial, né? Aí, enquanto ela tá trocando de convento, ele vai lá, aí ele encontra Baltazar. Ele mata o Baltazar. Teve um desentendimento com o Baltazar. E depois mata ele. Só que aí, em vez de ele fugir com a Teresa e ser feliz pro resto da vida, ele se entrega. Ele fica lá, ai, não posso viver assim. Se entrega pra polícia. Ele tava isso aqui, ser feliz com a Teresa, fugir e ser feliz com a Teresa. Mas não. Se a Teresa ligasse pro Baltazar, né? Eu não entendi essa parte. Aí simplesmente se entrega, fala, não, seja feliz, Teresa, encontrarás outro homem. E ele vai preso. E a Mariana sai de lá pensando no quê? Nossa, ela é rica e bonita, não tenho chance. E aí, Simão é preso. E o pai dele, que é juiz... Corregedor. Independente. O pai fala, não é mais meu filho, não quero saber. Tô pra esse ser humano aí. E aí, quem cuida dele na cadeia? A trouxa da Mariana! Gente. Mas enfim. Aí, a mãe de Simão manda uma carta pra ele e falou, tipo, ai, desculpa, eu tô pobre. Sabe por quê? Porque o irmão do Simão, o Manuel, fugiu com uma mulher casada com um professor universitário da universidade dele. Ele fugiu com ela pra Espanha, eu acho. E aí, a mãe tá tendo que bancar eles lá. Aí ele descobre que não foi ela que mandou o dinheiro. Que foi a trouxa da Mariana. E aí ele percebe que a Mariana ama ele e pede pro João da Cruz cuidar dela. Aí nisso, do pai do Simão ignorando ele, fingindo que o filho dele nem existe, ele resolve se mudar pra Vila Real. Lá longe, tipo, tchau. Longe do filho dele. E nisso, Simão é condenado à forca. Só que aí, o que acontece? Teresa ficou sabendo disso. E ela adoece. E ela fica doente. A saúde daquela época era uma coisa maravilhosa, né? Você ficava doente assim, por problema mental. Olha que coisa bela, belíssima, maravilhosa, né? Aí, de tanta família ficar insistindo de tipo, pelo amor de Deus, Domingos, volta a considerar seu filho e age. Vai tirar ele da forca. Seu filho vai ser enforcado. Seu filho vai ser enforcado. Aí, depois de muito insistir, o tio-avô de Simão teve que pedir pro Domingos ir lá e tirar. Domingos fala, tá bom, eu vou tentar. Aí nisso... Eu vou tentar conseguir uma pena por aqui na cidade, então... É isso que ele faz. Aí, Simão é transferido pra uma cadeia de Porto. Só que aí, o que acontece? O pai de Teresa vai visitar ela. E ela tá doente. Ele descobre que ela tá doente. E aí, eles também sabem que o Simão ia pra Porto. Ele fala, já que ele vai voltar pra Porto mesmo, você vai voltar pra Viseu. E nisso ele tava fazendo o máximo que ele podia pra evitar o contato da Teresa com o Simão. Até que o corregedor diz pra ele que o Simão não vai ser mais enforcado. Por quê? Porque o pai conseguiu. Não foi tão difícil assim. É até estranho o jeito que o Domingos Boto ele consegue livrar todo mundo da forca, né? Eu acho isso suspeito. Suborno? Suspeito. Talvez. Sabe nesse meio tempo quem também ficou doente? A Mariana. Gente, adivinha só por quê? Quando ela descobriu que o seu amado estava correndo risco de ser condenado. A coisa mais fácil que tinha naquele tempo era falar assim, olha, o seu amado, seu querido ali está doente ali, ele está correndo risco. A pessoa ficava doente, morria na maioria das vezes. Sabe quando que ela melhorou? Quando ela descobriu que o Simão não ia pra forca. E sabe quem que tava entregando as cartas pra Teresa nesse meio tempo? O João da Cruz. Tadinho, sobrou pra ele. Ele
ele falou assim, ô João, sua filha tá doente, faz o trabalho dela. Enfim. Só que aí, nisso, quem voltou pra casa? O Manuel. O da esposa casada. Com o professor dele. Não, ai. Aí ele volta pra casa, só que o pai fica tipo, não. Ela é casada, não vou deixar a mulher casada com outro, você sendo amante da minha casa. Ela voltar pra terra natal dela. É linda a situação daquela família. Aí nisso, o Manuel vai visitar o Simão e o Simão fica com uma cara toda fechada, empurrada. É uma relação de família muito boa, sabe? Muito saudável. Voltando pro foco. Aí, Domingos Botelho conseguiu tirar o filho da forca. Mas ele recebeu duas opções. Ou ele passava 10 anos na Índia, ou ele passava sei lá quanto tempo na prisão de Vila Real, partindo da família. O que Simão escolheu? Ir pra Índia, óbvio. Com uma família dessas, quem não? Longe da Teresa também. Aí, nesse meio tempo, o João da Cruz, ele sentiu um pressentimento meio estranho, assim, tipo, eu acho que vai acontecer alguma coisa ruim. Aí, nisso, chega um cara lá na casa dele, fala, então, né, você tá devendo meu pai. Pô! Sei lá quantos anos, né, o cara só apareceu. Foi lá e, matou o João. Ai, era tão fácil matar alguém antigamente, O que a Mariana faz? Não, aí, tipo assim, o Simão recebe uma carta de que o João morreu, ele na cadeia. A Mariana tava junto com ele. Ela descobre que o pai morreu por uma carta que nem foi enviada pra ela. Aí ela fica toda triste, né, de luto pelo pai que morreu. Só que, o que ela decide fazer? Ela vende as terras do pai e dá o dinheiro pro Simão. E fala que vai pra Índia junto com ele. E que ela tá disposta a morrer por Simão. Você falou, parece uma viagem. Ela vai pra Índia, ela vai pro exílio junto com ele. Aí, depois de 1 ano e meio na prisão do Porto ainda, o Simão manda uma carta pra Teresa falando pra ela seguir em frente, que eles não poderiam ficar juntos e tananã. Porque, né, ele ia pra Índia e fica meio complicado, ela tava no convento e tudo mais. Aí, enquanto ele tá indo pra embarcação, pegar a embarcação pra ir pra Índia, ele passa pelo convento. Ele consegue ver o convento de longe. Aí lá em cima de uma torre assim, tava a Mariana, a Teresa, acenando pra ele. Aí ele acena de volta, assim, uma despedida muito fofa, né? De repente, houve uma agitação. A Teresa pulou. Ela pulou do alto da torre. Na frente de Simão. Não na frente, tava um pouquinho longe, assim, mas não pra ver Enfim. Na frente. Aí, o Simão, ele vai pra embarcação, aceitando o destino cruel dele. Só que adivinha o que acontece? Simão fica doente. Gente, a saúde desse povo tá totalmente relacionada à saúde mental. É impressionante. Aí ele fica doente. Ele morre. Ele morre de febre. O povo lá da embarcação joga o corpo dele no mar. E a Mariana, que tava junto com ele no barco, pula do barco também. Junto com as cartas. Ela sabia nadar. Só que ela nadou pra quê? Pra chegar no corpo do Simão. Pra eles morrerem juntinho, abraçado. Junto com as cartas ainda. Porque ele pediu pra Mariana pra jogar todas as cartas dele no mar e falou: se eu for, o que você vai fazer? Ela falou: eu vou também. E ela realmente foi. Ela foi. E é assim que termina a Amor de Perdição. Uma perdição pra todo mundo que se envolveu. Uma obra onde todos os personagens relacionados morreram. Todos. E aí, curiosidade. Depois disso, o povo reclamou, quase xingaram o Camilo Castelo Branco, porque na época era publicado em folhetim, e falaram, tipo, não, a gente exige um final feliz. Aí ele escreveu Amor de Salvação, que fica pra outro episódio.
Ai, ai, como eu amo esse livro. Não tem frase de sorte. No final trágico desse livro, a gente pode concluir que A Mariana é uma perdida, o amor é uma perdição e saúde mental é uma perdição também. quer saber de uma coisa? Quero. Quer saber? Largue-se mão disso. Você tem interesse disso? Momento vestibular.